Ora viva, muito boa noite família, estamos no nosso podcast na ANSTV e hoje mais uma vez estaremos no nosso 7º episódio e vamos ter um convidado também que vai nos trazer abordagens bastante interessantes e vamos falar de um tema que vai abranger toda uma sociedade. Hoje vamos falar de gestão de negócios, sobretudo a impactos positivos e negativos de registrar um negócio ou uma marca. E por cá temos um convidado também super interessante, ele que é um jovem, é jurista e acima de tudo é um gestor de empresa, desde já ao qual eu me dirijo para que ele possa se apresentar e agradecer pela presença. Muito boa tarde. Boa tarde. Chamo-me Neves Brito Ajamo, sou gestor de empresa e jurista. Muito obrigado, Neves Britos Ajamos, gestor de empresas e jurista. E hoje temos um tema mas super interessante. Desde já, o que é negócio? O negócio é nada mais que um comércio com a finalidade de obtenção de lucros, nesse caso. Porque quando se faz um negócio, a finalidade sempre é obter lucros. Sim. E qual é a diferença assim ou seja, estamos aqui no mercado de trabalho, estamos a falar de negócio, mas de uma forma mais abalizada. Consegue dar uma explicação, por exemplo, do que é, como é que é fazer negócio? Quais são os principais requisitos para fazer parte do negócio, para ser um negociante? Bem, para constar, nós temos negócios que são informais e negócios formais. Tendo em conta que o nosso tema hoje é concretamente registro de empresas, Certo. Nós iremos falar claramente de negócios formais. Mas negócios engloba tudo. Mesmo as senhoras que no mercado estão a vender tomates, também a finalidade sempre é de obtenção de lucros. Certo. No negócio há sempre a troca de produtos. Tanto para quem vende tomate, se beneficia de tomate, e para quem como cliente espera que, seja finalizado a sua concretização. Certo. E olhando desde já para o nosso tema, o Neves Brito, nós queremos falar da importância de registrar um negócio. Qual é a importância? Bem, dizer que a importância de registrar um negócio, apesar das burocracias que nela se encontram, é extremamente importante. Justamente nós vamos falar aqui hoje dos impactos, sejam positivos e negativos. Exato. Olhando no primeiro aspecto, que são os impactos positivos, é a legalidade e a credibilidade do negócio. Quando estás legalizado, há mais credibilidade no teu negócio, há mais atenção. Significa que estás mais qualificado para exercer aquela determinada atividade econômica. Sim. Certo. Portanto, é possível, ou seja, é necessário que todo tipo de negócio seja legalizado ou temos diferentes formas, ou temos diferentes, ou seja, formatos. Há negócios, por exemplo, dos quais dizias informais. Esses também são necessários que seja legalizado? A regra geral. Geral. Na regra geral, é importante que todos os negócios sejam legalizados. É aí onde entram os aspectos ou os impactos negativos, tendo em conta os custos iniciais que são para registrar uma empresa e as burocracias. Alguns comerciantes informais acabam não legalizando seus negócios, mas, regra geral, é importante que todos registrem seus negócios. É importante que todos registrem seus negócios. E estamos a falar aqui de aspectos burocráticos. Podemos talvez ir a fundo um pouco mais sobre isso, porque caros telespectadores, alguns podem até não conhecer ou terem alguma deficiência naquilo que é a própria palavra burocracia. O que seria exatamente esse contexto burocracia no ramo de negócio? Bem,
A burocracia pode ser entendida de vários aspectos. E um dos aspectos é a dificuldade para se chegar a um registro de uma empresa. Certo. Em linguagem mais simples, podemos dizer que a burocracia pode ser entendida como uma demora ou como um aspecto de dificuldade. Porque, primeiro, podemos ter dificuldade de próprios valores, podemos ter a dificuldade de, ou quando temos os valores, por exemplo, quando temos os valores tem a questão da demora. Porque temos que ter em conta que para registrar uma empresa não é de hoje para amanhã, leva tempo. Então, burocracia é mais ou menos isso. Tanto a demora, tanto a dificuldade de se chegar aos próprios valores para que se registre uma empresa. Portanto, assumindo este papel, o termo burocrático, segundo as definições do nosso caro ilustre, encontramos mais na parte dos próprios negociantes ou de quem quer abrir um negócio ou por parte da própria instituição? Depende. Primeiro, parte do próprio comerciante. Certo. Primeiro, parte do próprio comerciante por causa dos valores. Os comerciantes informais, eles não têm total valores para registrar uma empresa. Ou não têm uma estrutura em si que lhes garantem sair do informal para formal. Porque tudo depende de dinheiro, claramente. Exatamente. Então, partindo disso, depois de ter dinheiro, por exemplo, vamos supor que o comerciante informal já tenha o requisito dinheiro. Ele terá que se organizar para legalizar. E nessa legalização leva tempo. Exatamente. Então, olhando naquilo que é um dos fatores positivos, por exemplo, financiamento, por exemplo. Porque quando um comerciante está completamente legalizado, ele tem esse acesso fácil ao financiamento. E se ele tem um acesso ao financiamento, vamos partir do pressuposto que ele já tem um financiador, mas o financiador precisa urgentemente que ele esteja legalizado. E tem no mínimo ou no máximo um mês para que ele esteja legalizado. Então, podemos ter em conta que a legalização pode durar mais de 2 meses ou 3 meses. Então, logo, já se torna uma burocracia. A demora já se torna uma burocracia, porque não vai de acordo com o tempo esperado. Né? Tem essa frustração. Porque eu posso me frustrar porque não consegui registrar a minha empresa dentro do tempo que eu planejei. Por isso que é importante que haja esse planejamento. Exatamente. Portanto, quando o ilustre Neves diz que é regra geral registrar um negócio ou uma marca, podemos assumir que é obrigatório registrar uma empresa? É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Portanto, diga, pode avançar. Tendo em conta o Código Comercial, agora já não é comerciante, é empresário. Mesmo o informal também é empresário informal. Já essa nomenclatura de comerciante já foi substituída para empresário. Exatamente. Por isso já não é direito comercial, diz direito empresarial. Então, dependendo da área de atuação, seja formal ou informal, mesmo aquele que exerce a atividade informal, ele é um empresário informal. Assim dizendo. A mudança da nomenclatura, em algum momento, vai trazer contigo certos encargos. Ou seja, se estamos a sair de um comerciante para um empresário, significa que já estamos a olhar a pessoa também com um certo estatuto, em que ele passa a ter esse dever moral de estar registrado em alguma organização. Exatamente. É preciso. Por quê? É preciso que um empresário esteja registrado, porque traz benefícios. E um dos benefícios, por exemplo, são os contratos. Por exemplo, você nunca vai trabalhar com uma organização, certo, ou mesmo o Estado, sem que estejas registrado. Por quê? Porque quando registras a tua empresa, dá-te mais credibilidade
e abre-te caminhos para que possas migrar em contratos mais grandes. Porque se és um empresário informal, acredito eu que estejas a procurar mais dinâmica no teu negócio e esperas que o teu negócio cresça. Exatamente. Então, teu negócio não vai crescer apenas vendendo tomate ou vendendo qualquer outra coisa, informalmente. Certo. Não vai crescer. Agora, para trabalhares com uma empresa do Estado, precisa que estejas registrado, porque tem requisitos. Então, olhando naquilo que é a marca, é importante que você registre a tua empresa. Por quê? Porque a marca não dá a terceiros a possibilidade, por exemplo, de roubar a tua ideia. Quando registras a marca. Por exemplo, pensaste num nome, por exemplo, Soclean, por exemplo. Exato. Soclean. Vamos supor que fabricas Omo em tua casa. Então, o nome é Soclean. E não registraste. Chega um segundo, rouba a tua ideia e registra e ele fica como dono da marca. Oficialmente. O que conta é o registro. Se o outro fez registro, praticamente deixaste de ser dono da marca que tu criaste. Esse é um dos prejuízos. Isso. Um dos impactos negativos de não registrar a tua empresa. E, portanto, podemos assumir que estamos a falar aqui de riscos e benefícios do registro ou não de empresas ou marcas. Exatamente. Certo. E desde já, o que não pode ser registrado como uma marca? Ou antes mais, qual é a diferença de um negócio e uma marca? Bem, um negócio é uma atividade econômica. Já a atividade econômica, já como eu frisei no início, a atividade econômica é toda atividade com finalidade de obtenção de lucros. E a marca em si representa a empresa. Pode representar a empresa. Por exemplo, um nome, um som, pode ser uma marca. Como eu dizia, por exemplo, nós temos os logotipos. Os logotipos, por exemplo, temos logotipos, por exemplo, da Apple. Exatamente. Aquilo é uma marca. Só pelo fato de saber que aquela maçã cortada corresponde seja, pertence à Apple. Exatamente. Sem dizer muita coisa. Pode até não ter uma escrita, mas pelo fato de saber que a maçã cortada já pertence à Apple. E ninguém mais pode aparecer, por exemplo, com uma maçã cortada representando o seu negócio ou a sua marca. Exatamente. A Samsung, por exemplo. A Samsung. Ninguém pode aparecer, não pode aparecer um terceiro a dizer que é dono da Samsung. Porque a Samsung já está registrada. Então, é importante que se registre a marca para que não chegue um terceiro e roubar. Poderes da marca e tal. Exatamente. O registro torna oponível a um terceiro. Exatamente. E agora, desde já, a próxima questão é esta. O que é que não pode ser registrado como uma marca? Ou podemos pegar qualquer uma coisa assim e nós registramos? O que é que não pode ser registrado como uma marca? Bem, o que não pode ser registrado como uma marca? O que não pode ser registrado como uma marca tem tanto a marca, como eu disse, a marca pode ser visual, pode ser audiovisual, pode ser um texto. Então, essas todas as coisas constituem uma marca. Então, tem coisas, por exemplo, tem frases que não podem ser registradas como marca porque é de uso populacional. Ou, por exemplo, ok, por exemplo. Exatamente. Ok. Nós, por exemplo, temos o que aparece à mente quando diz tudo bom para ti. Automaticamente. Já pertence, por exemplo, à Vodacom. A Vodacom. Mas aquilo não pode ser registrado como marca. Por quê? Porque é algo que pode ser usado de forma pública. Exatamente, porque pertence ao domínio público. Então não pode ser privatizado como marca. Eu não posso dizer tudo bom para ti e registrar tudo bom para ti e o outro não poder dizer mais tudo bom para ti. Exatamente. Não é marca. Nós temos outros aspectos, né? Entre outros, né? Entre outros aspectos. E como saber
se uma marca ou um negócio já está registrado? Existe uma forma aberta em qualquer um pode, por exemplo, olhar de forma que estamos a falar, por exemplo, que tudo bom, ou seja, temos a Vodacom com os seus logotipos, temos a Apple. Como é que o cidadão pode ter esta credibilidade de logo a priori saber que esta marca já pertence a um certo proprietário? Quando se trata de empresa, existe uma parte da empresa que trata da legalização da empresa. Ou quando se trata de marcas, existe um instituto denominado Instituto de Propriedade Intelectual que só registra marcas. Exatamente. Então, empresa é outra área, marcas é outra área. O que registra a marca é Instituto de Propriedade Intelectual. O que registra uma empresa são várias instituições de Estado, como município, dependendo da atividade econômica que deseja exercer. Temos o baú, que é o balcão único, Exato. dependendo também do tipo de negócio. Temos até o próprio governo, que também tem vários, que nesse caso é o governo de indústria e comércio, que também registra vários tipos de negócio. Vai depender sempre do tipo de negócio, do tipo de atividade econômica que vai desejar exercer. Muito bem. E desde já, existe uma diferença em termos monetários daquilo que é o informal ou o formal no âmbito de registro, por exemplo, de um negócio ou de uma marca? Porque temos visto, por exemplo, alguns comerciantes a dizerem, não, eu se for para registrar vou levar esta burocracia que a gente diz, por exemplo, não só do tempo, mas de custos financeiros. Será que eles, de forma geral, têm tido este acesso a este financiamento? Bem, os financiamentos, nós temos que ter em conta que os institutos de financiamentos são difíceis, né? Exatamente. Difíceis. Por isso mesmo, nós não podemos abrir uma empresa a contar com financiamento numa primeira fase. Por isso que um dos impactos negativos são os custos numa primeira fase. Para que você seja financiado, requer que você seja organizado, primeiramente. Então, se você quer ser financiado, você tem que estar registrado. Por quê? Vamos partir dos nossos bancos comerciais, por exemplo, como a BCI, Milênio. Então, para te financiar, eles nunca vão te financiar tendo em conta que você não está organizado em termos de registro. Se você se diz ser empresário, automaticamente o banco percebe que você está organizado em termos da documentação. Então, se você está organizado, porque isso facilita para eles, não só para ti. Porque quando se dá financiamento, claramente espera-se que um dia tenha retorno, né? Exatamente. O programa de financiamento, existem algumas instituições que não cobram em si juros, mas os bancos comerciais, apesar de dar financiamento, eles cobram juros. Os juros normalmente são juros baixos em relação a outros devedores. O banco simplesmente, se cobrava 30%, por exemplo, para um funcionário público, para um empréstimo, para ti como empresário pode cobrar 21%, pode cobrar 15%. Então, isso constitui um programa de financiamento. Mas para que isso aconteça, é necessário que você seja registrado. Apesar dos empresários informais também terem acesso a financiamento ou a empréstimos. E esses empréstimos são sobre garantia de bens. Mas um empresário simplesmente pode ser financiado simplesmente com sua empresa. Então, não colocando bens no meio disso. Por exemplo, só a empresa em si já pode ser financiada. Porque vamos supor que o banco viu que o banco ou qualquer outra instituição de financiamento venha que tua empresa tem potencial para dar certo, por exemplo. Invista no teu negócio e com esperança de um dia teu negócio alavancar e crescer. E por fim pagar os respectivos juros como posso dizer,
pagar os juros e o capital que tu levaste. Portanto, estamos aqui a assumir que tem que ter alguma garantia de bens. Imaginemos, por exemplo, no mercado informal, a pessoa está a vender tomate ou está a fazer ali um negócio de baixa renda. Então, se a gente fala de garantia de bens, em que bens especificamente estamos a dizer que essa pessoa vai ter que pôr em questão no âmbito do registro, por exemplo, nas entidades legais? Bem, vamos partir da regra geral. O que responde pela dívida é o patrimônio do devedor. Essa é a regra geral. Exatamente. Então, se você é um comerciante informal, um empresário informal, praticamente já te dificulta ao financiamento. E se você consegue o financiamento, não vai ser por ser empresário. Eu, trabalhando numa empresa, eu posso ter acesso ao financiamento, acesso ao empréstimo. Simplesmente posso hipotecar a minha casa, eu posso conseguir um empréstimo. Talvez seja isso que o empresário informal faz. Mas a diferença do informal a formal é que ele já tem essa facilidade de estar registrado e o banco ver que teu negócio tem potencial e não te pedir garantias tangíveis, nesse caso aquelas que podem ser tocadas, Exato. como casa, carro, mas simplesmente pela tua empresa, talvez você tenha contratos. Tenha contratos que vai pagar a dívida. É uma questão de o banco acreditar que você vai pagar a dívida. Porque você tem contratos que supostamente possa suportar a dívida. Essa é a diferença. Para que isso aconteça, é preciso que esteja legalmente registrado ou legalizado. Exatamente. Está certo, Neves Brito, gestor de empresa, também jurista. Como é que tens conciliado essas duas áreas? Visto que eu, da minha parte, acho um pouco distantes uma da outra. Ser gestor e ser jurista. Uma é necessária a outra, ou tens conciliado de que maneira? Bem, eu desde os meus 12 anos, eu aprendi que devo trabalhar. Eu comecei 12 anos. Eu comecei a trabalhar a partir dos 12 anos. Eu não tive uma infância concretamente como outras pessoas da minha idade. Por quê? Porque eu sentia que eu tinha que aprender a ser melhor em relação aos outros. Então, dos 12 aos 18 anos eu trabalhava, e quando eu fiz 18 anos eu senti que eu tinha que começar com minha própria empresa. No início eu não pensava que ia ser jurista, porque o sonho dos meus pais era que eu fosse médico. Eu fiz medicina em um ano, mas eu percebi, já que eu já comecei a trabalhar desde os 12 anos, já não fazia sentido eu ser médico para mim. Medicina. Exatamente, porque medicina requer que uma pessoa esteja totalmente focada na medicina. Não quero uma pessoa que talvez, como eu posso dizer, uma pessoa que já está corrompida com os negócios. Porque a medicina, quando você faz a medicina, quando você começa o período de estágio, praticamente a faculdade será a tua casa, e a tua casa será um local onde simplesmente vais trocar de roupa. Exatamente. Porque vais passar toda a parte do tempo na faculdade ou no hospital a estagiar ou a estudar. Então, eu senti que eu não teria total foco para fazer medicina. Já que eu já estava abalizado com a área de negócios, por que não? Eu fiz gestão de recursos humanos, gestão de empresas, então conversei com meus pais e, apesar deles terem zangado na época, né? Eles zangaram na época porque eles queriam. Medicina era sonho do meu pai. Que em casa tivesse um médico. Exatamente. Eu, como mais velho, como primogênito, queriam que eu fosse o médico da família. Mas eu não tinha como fazer medicina porque eu já estava focado, porque eu já havia traçado que no futuro eu queria ter minha própria empresa.
Então, comecei o registro da minha empresa em 2021. Comecei a exercer a minha atividade econômica em 2022, em agosto de 2022. Inaugurei a minha empresa. E dia seguinte eu tive a sorte de trabalhar com a Médicos Sem Fronteira. Exatamente. Foi a sorte, foi a bênção de Deus. Então, foi surgindo entre vários clientes. Para que esses clientes surgissem, foi necessário que eu estivesse registrado. Eu não ia trabalhar com a Médicos Sem Fronteira. Eu trabalho também com a H&M. Exatamente. Não tem como eu trabalhar com essas instituições sem que eu seja registrado. Registrado. Então, foram um processo de registro, apesar da burocracia, mas hoje eu agradeço, porque abriu-me oportunidades para trabalhar com qualquer instituição, seja privada ou pública. E, portanto, a parte de ser jurista era exatamente para proteger o seu negócio? Não concretamente, porque... Ou também foi um sonho de criança em que viste uma oportunidade, porque fazendo medicina ocuparia de 24/24. Portanto, é gestor de negócio, gestor de empresas, mas também é jurista. Então, a parte jurista foi exatamente para poder confrontar em termos legais. Bem, no início não foi, por quê? Porque após eu decidir que não queria mais fazer medicina, eu tinha que escolher uma área para fazer a faculdade novamente. Exatamente. Então, entre economia, entre direito e outras atividades, outras áreas, eu preferi fazer direito. No início, o direito foi a melhor opção e justamente acabei gostando e concretamente também vai me servir para proteger minha empresa e também outras atividades. Portanto, nenhum arrependimento por ter escolhido o direito. Não, eu gosto de direito, eu gosto das leis, então não tenho nenhum arrependimento. Muito bem. Estamos aqui com o nosso grande ilustre Neves Brito, a quem está a trazer aqui vários conhecimentos e as principais importâncias daquilo que é registrar um negócio ou uma marca. Desde já, só para deixar um conselho para os telespectadores de casa, tu que és também um jovem sonhador, um jovem super batalhador, o que gostaria de deixar ficar para os jovens de cá, para os jovens que sonham um dia terem primeiro uma empresa, um negócio, e o que gostarias de gostar, sobretudo nesta importância ou neste quesito daquilo que é registrar uma marca ou um negócio? Bem, para os jovens eu quero deixar um conselho que é de extrema importância registrar a tua empresa ou a tua marca. Certo. Porque por mais que tu sejas bom em fazer uma coisa, é importante que você também registre para que seja mais bom ainda. Por quê? Porque fora de te abrir mais oportunidades para trabalhar com várias pessoas, com instituições, também temos aquele quesito de legalidade. Exato. Porque sendo legal, por exemplo, quando você vai registrar a tua empresa, por exemplo, temos vários regimes de empresa. Temos um empresário individual, temos o empresário de sociedade limitada. Cada regime acompanha com suas possíveis responsabilidades. Porque, por exemplo, quando você escolhe ser empresário individual, automaticamente você está a dizer que quando você contrair uma dívida, os teus bens pessoais podem ser afetados no âmbito da execução. Enquanto a quem escolhe a sociedade limitada, por exemplo, corre menos riscos quanto a isso. Por quê? O que vai responder pela dívida será a empresa. Porque a empresa em si já é uma pessoa. Exatamente. Já é uma pessoa. Então, a empresa tendo personalidade jurídica,
a empresa vai assumir as dívidas como pessoa e não vai afetar teus bens pessoais. Vai depender da situação, mas tem essa vantagem de não afetar teus bens. Então, quando você registra, você vai escolher mais qual é o regime que você quer trabalhar. Se quer trabalhar como sociedade anônima, se quer sociedade limitada, se quer sociedade individual, mas cada uma dos regimes que vai escolher vai ter suas próprias responsabilidades. Então, é mais bom porque tem esse quesito, né? Exatamente. De você poder escolher qual é o regime que você vai querer trabalhar. E temos também o fator financiamento. Exatamente, dependendo, tem esse fator financiamento, tem limitação de responsabilidade, isso que eu acabei de falar aqui do quê? De regimes. Sim. Tem também um fator de proteção de marca, tem também o fator legalidade. Então, esses são aspectos positivos que nós devemos olhar. Certo. Só para terminar, eu vou abordar, ou vou terminar com algumas palavras que eu ouvi de uma amiga, muito inteligente ela por acaso. Ela diz assim, ela leu algumas palavras que diz assim, ela, no seu workshop, ela diz assim: não espere por oportunidades extraordinárias, agarre ocasiões comuns e torne-as grandes. Não espere oportunidades fortes e crie oportunidades sozinho. Então, é mais ou menos isso. Você não pode esperar que uma oportunidade caia do céu. Então, nós como jovens temos que ter iniciativas. O financiamento não vai partir enquanto você não fez nada ou não faz nada. Simplesmente você pensou e quer financiamento. Não funciona assim. Você terá que dar os primeiros passos para mostrar que vale a pena você ter financiamento. Então você deve criar oportunidades para dar oportunidades. Mais ou menos isso. É criar oportunidades para dar oportunidades. Caros telespectadores, nós tivemos hoje um programa super interessante. Estamos aqui com um jovem, o Neves Brito, que começa a trabalhar aos seus 12 anos. Ele tinha um sonho, seguiu os seus sonhos. Hoje ele é um gestor de empresas, é um homem de negócio, mas também é jurista. Significa que está atrás dos seus sonhos, dia após dia. E nós iremos trazer sempre jovens que nos possam inspirar e que, acima de tudo, possam nos dar e vão fazer com que cada podcast seja uma aula. E hoje não tivemos nada diferente disto. Desde já quem agradecemos pela presença e esperamos para os próximos programas. Siga-nos as nossas principais páginas no nosso podcast na ANSTV. Muito obrigado.